capítulo 18, versículos de 1 a 6. Eu vou te convidar a ficar em pé em nome de Jesus, em reverência ao Deus da palavra, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos orar ao Senhor, querido Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos em Tua presença e buscamos a Tua presença, porque o Senhor, ó Deus querido, é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência e, sobretudo, a razão deste momento de culto que é dado ao Senhor e somente ao Senhor, meu Pai. Por isso, ó Deus, nós lemos agora a Tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós suplicamos que assim, ó Pai querido, como a Tua palavra foi aberta, lida, Senhor Deus, aos nossos corações, nós te pedimos, ó Deus, que as nossas mentes, os nossos corações sejam abertos para receber a palavra que vem da Tua boca, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, que os nossos corações sejam terrenos férteis para receber a Tua palavra e ela possa germinar e crescer e se desenvolver nas nossas vidas para que vivamos segundo o bom propósito do Teu coração, meu Pai. Ó Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, leva, ó Deus querido, cativo todo pensamento contrário, Senhor, ao Senhor e à Tua palavra. Todo pensamento que quer desviar a atenção, ó Deus querido, da presença do Senhor. Todo pensamento que de alguma forma, por alguma situação, pode, Senhor Deus, ser roubado desse momento da Tua presença. Nós pedimos, Senhor Deus, que cada mente e coração, ó Deus, esteja completamente submisso à autoridade e ao poder do nome de Jesus. E nós pedimos que Tu fales com poder sobre as nossas vidas. E repreendemos na autoridade e no poder do nome de Jesus toda a investida do maligno, toda a ação do maligno contra esse trabalho, contra essa obra e particularmente contra esse momento em que a palavra do Senhor chegará a cada coração. Nós declaramos sobre cada vida, desde já, Pai, que a bênção do Senhor já repousa sobre cada um para serem tocados e transformados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, confiados no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar, meu amado. O tema da nossa palavra de hoje, é como viver uma fé transformadora. Esse é um tema que é muito recorrente, as pessoas pregam muito sobre fé. E é uma razão de se pregar muito sobre fé. Porque a fé é a razão, é a base que sustenta toda a nossa relação com Deus. Não existe relação com Deus sem fé. A palavra de Deus é muito clara e enfática e ela determina: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível se relacionar com Deus. E há então uma guerra sendo travada contra a nossa fé. Não pense você que o maligno não está interessado em destruir a tua fé. Ele realmente investe
pesado contra a tua fé. Porque ele sabe o poder da fé. Ele sabe o que a fé é capaz de operar na vida da pessoa, por mais simples que ela seja, ou mais culto que ela seja. O poder da fé na boca de uma criança é tão poderosa quanto o poder da fé na boca de um homem maduro que anda com Deus. Se a pessoa crê, ela vê Deus agindo por meio da fé. Por isso, o maligno, ele investe muito pesadamente contra a fé. Ele tenta de todas as formas corromper a nossa fé. Ele tenta de todas as formas nos tirar do ambiente da fé. Porque ele sabe que se nós crescermos em fé, nos amadurecermos em fé, se nos tornarmos mais resistentes, resilientes, poderosos através da fé, nós seremos um problema gravíssimo para a sua obra. E ele sabe que um homem de fé, ele paralisa as investidas do inferno. Ele sabe que um homem e uma mulher de fé, ele é capaz de destruir qualquer obra que o maligno tenha colocado. Porque ele sabe que a fé que esse homem e essa mulher de Deus usam não é uma fé natural, não é uma fé deles, não é uma fé própria. É a fé que foi outorgada, foi dada por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu poder. E em meu nome vocês realizarão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Então o maligno sabe que, uma vez que Jesus foi para a glória, ele agora não era só com ele que ele tinha que se preocupar. Agora ele tem que se preocupar com todos aqueles que creem no nome do Senhor. Então todos, independente de onde estejamos, independente de onde a pessoa esteja, aquela pessoa em fé, ela é o representante do reino dos céus na terra, e ele está revestido de poder para destruir toda a obra do maligno. Então, por isso, a fé, ela sofre terríveis ataques. E nós queremos entender, então, como é que eu posso viver essa fé transformadora. Primeira coisa, nós precisamos aprender a conhecer e ouvir a voz de Deus. Se não aprendemos, se não entendemos, se não sabemos ouvir a voz de Deus, a fé nunca, essa fé transformadora nunca será gerada em nós. Por isso, nós vivemos, na verdade, um tempo complicado. Um tempo em que as pessoas são bombardeadas por todo tipo de voz. É gente falando de tudo, sobre tudo, o tempo todo. Se nós voltarmos para o tempo de Jeremias, se nós voltarmos para o tempo dos profetas, é completamente diferente dos nossos tempos. Hoje em dia, nós temos a mídia social, que é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um problema, porque existem milhões de vozes falando 24 horas por dia ali. E essas vozes vão entrando na mente, vão corrompendo a mente, vão confundindo a mente, pelo que incrível que pareça, até no sentido da palavra. É um tocando no texto sobre um aspecto, o outro tentando encontrar uma revelação que ninguém achou ainda. Então, esse monte de vozes, elas vão trazendo confusão e vão dificultando a pessoa ouvir a voz de Deus. E isso acontece porque nós não paramos simplesmente para ouvir Deus. Nós não paramos. A nossa vida é tão dinâmica, é tão cheia de atividade, é tão cheia de fazer isso, fazer aquilo outro. É cuidar do marido, é cuidar da mulher, é cuidar dos filhos. Né? E vocês passaram esses dias, né, João e Elisete? Passaram esses dias tendo que cuidar da mais nova. Então, a gente sabe como é isso. Nós somos tomados por um mundo de afazeres, um mundo de situações que nos rouba o tempo mais precioso, que é a presença do Senhor.
Então, nós precisamos aprender a parar e ouvir, para ouvir a voz do Senhor. Se você reparar como isso é problemático, tente, numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, tente olhar para o céu e ver estrelas. A impressão que a gente tem é que não existe estrelas no céu do Brasil, ou do Rio de Janeiro, do céu de São Paulo, do céu de Nova York. Por quê? Porque essas luzes que existem na cidade não deixam nós vermos as luzes, as estrelas que estão no céu. A mesma coisa, quer ver? Tente ouvir o canto de um passarinho numa cidade grande. Você não vai ouvir. É tanto barulho, tanto barulho, tanto barulho, que, coitado, o canto do passarinho se perde. Mas quando você vai para o interior, para um lugar onde não há barulho, não há luzes, você olha para o céu, você fica admirado, você vê assim, quantas estrelas existem. E você começa a ouvir cantos de pássaros, porque não há ruídos, não há barulho. E isso é algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. De alguma forma, nós precisamos nos isolar desse monte de vozes que chegam a nós todos os dias e nos roubam o mais maravilhoso momento que é a presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Agora, como é que eu aprendo a ouvir a voz do Senhor? Como é que eu aprendo a conhecer a voz do Senhor? Uma das formas é a leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, porque Deus se revela pela sua palavra. Uma outra forma é estudando mais profundamente a palavra de Deus. Você pode pegar a palavra de Deus e ler um texto, por exemplo, João 3,16, é um texto clássico que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, eu já sei uma verdade poderosa. Jesus Cristo morreu por mim. Mas ao mesmo tempo eu posso me aprofundar nesse texto, né? E o texto diz, porque Deus amou o mundo, eu posso então pesquisar, buscar livros, buscar matéria para descobrir por que Deus amou o mundo. E quando eu vou descobrir por que Deus amou o mundo, eu vou lá para Gênesis e vou entender por que Deus amou o mundo, porque Deus criou o mundo. Deus criou o homem, Deus formou o homem, né? Então você vai ver que um simples versículo famoso pode ser aprofundado. Então o estudo da palavra de Deus te faz conhecer mais a Deus e abre a sua vida para ouvir e receber a voz do Senhor sobre você. Outra maneira que nós temos também é através da oração. Orar, orar e orar. É importantíssimo para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Uma outra forma é através da santificação. Santificação é aquele ato de nós nos separarmos de tudo que é profano, de tudo que é corrupto, tudo aquilo que não presta. Então a santificação é quando nós colocamos as nossas vidas em comunhão com a vontade de Deus. Como marido e mulher, o nosso casamento passa a viver um relacionamento de intimidade um com o outro, mas em comunhão com as Escrituras. Como pais, como irmãos, nós transformamos esses nossos relacionamentos em santificação ao Senhor. A obediência é outra forma de nós aprendermos a conhecer a vontade do Senhor. A renúncia é outra forma de nós conhecermos a vontade do Senhor, porque quando às vezes nós queremos muito algo, pode ser que esse algo que nós queremos muito não esteja em harmonia com a vontade de Deus. Então eu tenho que aprender a renunciar. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que aprender a renunciar coisas que eu gosto. E tem pessoas que não se geram uma aliança com Deus, como se não se unem ao Senhor, porque não querem renunciar certas coisas. Às vezes a pessoa tem um hábito de beber certas coisas e ela não quer abrir mão daquilo, ela gosta de ir numa boate. Ah, eu amo o Senhor, mas eu amo uma boate. Eu amo o Senhor, mas eu amo isso, eu amo aquilo outro.
não ama o Senhor. Porque se amasse o Senhor, renunciaria a tudo isso. Então, além da renúncia, nós temos a questão do compromisso. Então, com esses detalhes, né, nós podemos aprender que, a partir da aplicação dessas coisas nas nossas vidas, nós vamos ficar mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Mas saiba, meus amados, muitas pessoas podem viver a vida toda na igreja e nunca ouvir a voz do Senhor. A Bíblia nos fala sobre um menino de 12 anos chamado Samuel. Aproximadamente 12 anos, ele foi entregue pela sua mãe ao sumo sacerdote Eli. E o interessante é que Samuel, ele dormia próximo do santo lugar e do santíssimo lugar. Era um lugar onde havia ali 4 pequenos quartos. Então, quando eles iam fazer o serviço da casa do Senhor, eles dormiam ali. Samuel dormia também em um desses cômodos, próximo ao cômodo em que o profeta Eli dormia. Eles estavam próximos da Arca da Aliança, mas não estavam no lugar santíssimo onde ela ficava. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o seguinte: E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que naquele tempo, visões e mensagens da parte de Deus eram coisas raras. E com isso, Samuel ainda não tinha desenvolvido essa capacidade de aprender a ouvir ao Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, ainda no livro, no versículo 4, diz assim: E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. A palavra do Senhor era rara. Mas Deus então fala com aquele menino. E aquele menino responde: Eis-me aqui. Só que aquele menino não estava respondendo a Deus. Ele estava respondendo a Eli. Porque ele achava que aquele que estava falando com ele era o sumo sacerdote Eli. E o versículo 7 diz assim: Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli. Nas 3 vezes ele fez isso. E disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Veja, Eli era um sumo sacerdote, maduro na fé, maduro no relacionamento. Mas Deus não estava falando com ele. Deus estava falando com uma criança, com um jovenzinho. Mas aquele jovenzinho que estava ali servindo ao Senhor, na casa do Senhor, ainda não conhecia, não sabia discernir a voz do Senhor. Então, meus amados, quando nós não vivemos essa relação com Deus, podemos agir como o jovem Samuel e não discernir quando Deus está falando conosco. Sabe? A palavra de Deus fala sobre Jeremias, então, e a palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, quando Deus falou com Jeremias, capítulo 18, versículo 1, Jeremias entendeu, Deus está falando comigo. Totalmente diferente daquele jovenzinho Samuel. Samuel não sabia que Deus falava com ele, Deus falou com ele. Ele falou: Eis-me aqui, mas respondendo como se fosse Eli que estivesse falando com ele. Mas quando Jeremias ouviu a voz do Senhor, ele sabia que era Deus que falava com ele. Jeremias tinha uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, que fazia com que ele entendesse imediatamente que Deus estava tratando com ele naquele momento. O outro também que a palavra de Deus fala que Deus falava com ele é o profeta Ezequiel. Inúmeras vezes você vai ver no livro de Ezequiel a seguinte declaração: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então,
as pessoas, os homens, as mulheres que buscam a presença de Deus, buscam a presença de Deus em santidade, buscam a presença de Deus em renúncia, buscam conhecer a Deus, se aproximar de Deus, sabe? Querem mais da presença de Deus. A esses Deus se revela. É com esses que Deus fala. Deus não vai buscar aqueles que não querem ouvir a sua voz. Quem aprende a ouvir a voz do Senhor não tem dúvidas da voz do Senhor, da sua direção, e não fica confundido e tampouco é enganado. E isso, meus amados, eu estou lhe falando porque, infelizmente, muita gente é enganada por um monte de conversa, porque não conhecem a voz do seu Senhor. Infelizmente, líderes espirituais estão enganando o povo com palavras dentro das Escrituras, que na verdade não é Deus falando. São coisas que estão no seu coração, na sua vontade, mas não estão firmadas na palavra de Deus. Usam a palavra de Deus exatamente como Lúcifer usou, como Satanás usou, quando tentou Jesus Cristo no deserto. E homens estão usando a palavra de Deus, estão corrompendo, mesmo dentro da palavra de Deus, o coração do povo. Estão afastando o povo de Deus. Parece que não querem que o povo aprenda a ouvir a voz do seu Deus. Sabe, meus amados, Deus fala conosco de muitas formas. Deus fala com visões, Deus fala com sonhos, Deus fala pelo testemunho no interior do teu espírito, Deus fala por meio de profecias, Deus fala, sabe, com palavras dentro do teu espírito, Deus fala quando você está louvando, e Deus fala também de forma audível. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm até de acreditar, porque como Deus fala de forma audível? Ele fala. Eu me lembro que eu estava na sucessão pastoral de uma igreja, participando para ser o pastor de uma igreja, e juntamente comigo havia, acho que mais 2 pastores, participando para a igreja escolher um de nós 3 para sermos o pastor daquela igreja. E eu estava na cozinha de casa, num domingo à tarde. E naquele domingo naquele mesmo domingo a igreja estava reunida. Eu estava voltando qual seria o pastor que eles escolheriam. E de repente eu estava olhando para a janela do lado de fora e a voz do Senhor veio a mim e disse: você não ganhou, você não será o pastor daquela igreja. Eu saí de onde eu estava, a Denise estava do lado, no quarto. E eu fui a Denise e disse: Deus acabou de falar comigo, nós não seremos o pastor daquela igreja. E ela falou: mas como você sabe? Lembra? Deus falou comigo. No final da tarde, ligaram da igreja para mim e disseram: pastor, nós queremos comunicar que nós escolhemos uma outra pessoa para ser o pastor da igreja. Você acha que eu fiquei triste? Não, porque Deus havia falado comigo. Não tem coisa mais preciosa e mais gloriosa do que você saber que Deus te ama tanto, tem tanto interesse na tua vida, que de um assunto que é importante para você, Ele vem e se revela a você e diz: meu filho, eu estou acompanhando aquela votação, e naquela votação eles não quiseram você, eles quiseram outro. Não se preocupe com isso. Então, meus amados, essas tantas vozes que existem no mundo, elas impedem a gente de discernir a voz de Deus. E quando nós vivemos essa sensibilidade, essa busca por ouvir a voz de Deus, por conhecer a Deus e ouvir a sua voz, nós somos abençoados pela forma como Ele se revela conosco. Deus tem se revelado a mim pela sua palavra. Deus tem se revelado a mim em sonhos. Deus tem se revelado a mim por meio de palavra profética. Deus tem se revelado a mim de muitas formas. E uma das formas como recorrentemente Deus usa para se manifestar a mim tem sido através de forma audível. E a minha esposa testemunha de várias vezes que eu falei: Deus acabou de falar isso. E eu falo para ela: olha, marca isso aí que vai acontecer. E daí um tempo as coisas acontecem. Porque Deus, Ele quer se comunicar conosco. Deus quer se comunicar com você. A segunda, meus amados, é através de uma vida de obediência.
Nós precisamos aprender que nós temos que viver uma vida de obediência. Se nós queremos uma fé transformadora, nós precisamos aprender sobre a obediência. E a obediência é um dos assuntos mais tratados também na Escritura. A obediência ela é fundamental, porque Deus não se revela a desobedientes. Deus corta o seu relacionamento, aquilo que Deus propôs sobre a vida de uma pessoa, ele anula se for necessário, se nós não andarmos em obediência. Você olha para o caso de Saul, que Deus manda ele sair para a guerra e Deus fala, ó, extermina tudo e não traz nada. E ele vai lá e traz o melhor dos despojos, traz o melhor dos animais e vem para trazer, para oferecer ao Senhor. E Deus manda o profeta ao encontro dele. E quando o profeta se encontra com o rei Saul, diz, olha, o Saul fala, olha, o que nós trouxemos para o Senhor, fizemos tudo que o Senhor havia mandado. E o profeta pergunta, mas que barulho é esse que eu ouço atrás de você? Ele falou, olha, mas isso aí são os animais e são os despojos que nós trouxemos para o Senhor, para oferecer ao Senhor. E o profeta olha para ele e diz, para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, a partir de agora, cancelou o seu reinado. Não terá sucessor no trono depois de você, porque você desobedeceu. Então a obediência é algo tão sério que ela, da mesma forma que desce e alcança a nossa descendência, essa também, a desobediência, anula a ação e a bênção de Deus sobre nós. Obediência, meu amado, é resultado do amor que nós temos a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. E nós vemos que obediência, ela nos leva a nos desviar de tudo que pode impedir que nós vivamos a palavra do Senhor. Então, se eu obedeço, a obediência me leva a viver com devida atenção à palavra do Senhor. Ela não me deixa desviar do propósito de Deus. Ela não me deixa abandonar a minha caminhada da fé. Então a obediência, ela me leva aos caminhos seguros, ela me põe em caminhos retos, ela me põe em caminhos em que são caminhos planos, ela não me deixa cair em precipício. A obediência a Deus, toda vez que nós estamos fugindo, saindo um pouquinho, a obediência nos põe o caminho, como se uma voz falasse atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, anda nele. Uma vida de obediência a Deus. Repare que a ordem que Deus deu a Jeremias foi, levanta-te e desce. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e a ordem foi, levanta-te e desce. Sabe, meus amados, Deus se revela às pessoas em condições apropriadas. Deus não se revela aos homens como as condições que estão ali são condições contrárias à sua natureza. Se a condição que nós vivemos é uma condição de desobediência, é uma condição de incredulidade, de pecados ocultos, nessas condições e em outras tais, Deus não se revela. Mas se você está ali, servindo ao Senhor, Deus vai se revelar a você. Deus vai manifestar a vontade dele na sua vida. Eu me lembro que há muito tempo atrás, e eu estou falando, me formei no seminário em 2000, acredito que era no primeiro ano do meu seminário, então eu estou falando autor de 1996. Eu estava então no começo da minha caminhada, primeiro ano de seminário, estudando para ser pastor, e então uma pessoa me chamou para ir visitar uma pessoa que estava doente, era um idoso. E eu, então, com a minha esposa, no domingo à tarde, nós fomos com aquela pessoa visitar esse idoso. Chegamos lá e sentamos na sala aguardando. E enquanto estávamos aguardando, as pessoas estavam lá no quarto, porque ele não estava com a saúde muito boa, e eu descobri que ele era um ateu. E viveu praticamente toda a sua vida no ateísmo. E naquele momento, meu coração se fechou. Eu fui lá para orar por aquele homem, nem orar por ele mais eu queria. Nem falar de Jesus para ele mais eu queria. E muitas vezes a gente critica certas coisas que a gente vê na palavra, e a gente fala, olha, eu nunca faria como isso.
Por exemplo, como Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele foge, vai para sentido oposto de Nínive. E nós falávamos assim, eu nunca agiria como Jonas. E eu mesmo disse, eu nunca faria como Jonas. E eu fiz igualzinho a ele. Eu também não quis falar de Jesus para uma pessoa. Eu falei, durante 70 anos esse homem viveu longe do Senhor, rejeitando o Senhor. Esse homem não merece ouvir da palavra do Senhor. No meu coração, na minha mente, com a minha boca, eu condenei aquele homem ao inferno. Veja como nós podemos agir no alto da nossa arrogância espiritual, no alto da nossa convicção espiritual. Podemos achar que estamos certos, estamos completamente errados. E então aquele homem veio com muita dificuldade à sala e foi fazer um lanche. E eu olhei para ele e falei, por mim esse homem, falo de Jesus para ele não. Nem oro por ele. Se puder nem orar por ele, eu oro. E ele foi, acabou de lanchar, foi para o quarto. E aí eu falei com Deus. Falei, Senhor, deixa me chamar não, porque eu não quero falar de Jesus para esse homem. Eu não quero orar por ele. Não é certo alguém que tenha te rejeitado durante tanto tempo, agora no fim da vida, ter uma oportunidade. Não acho justo, Senhor. Minha justiça, minha forma de pensar, pautado, apoiado numa crença, no entendimento que eu achava certo. Da mesma forma que Jonas pensou, eu pensei. Mas só que me chamaram para ir no quarto daquele homem. E eu falei, espera um minutinho aí. Eu falei para ele assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero orar por esse homem. O Senhor sabe que eu não quero falar de Jesus para esse homem. Não quero. Mas eu sou teu servo. Mesmo contra a minha vontade, eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu submeto o meu entendimento ao teu entendimento. Eu submeto o meu querer ao teu querer. Não importa se esse homem, Senhor Deus, viveu toda a sua vida dizendo que o Senhor não acredita. Por amor ao Senhor, eu vou entrar naquele quarto. E eu não sabia o que dizer para aquele homem. Eu não sabia nem como eu oraria para aquele homem. Eu simplesmente fui na obediência. E eu me lembro que, quando eu entrei naquele quarto, eu não falei, as palavras saltaram da minha boca. Saltaram da minha boca, como se a minha boca tivesse sido arreganhada, assim, aberta, e as palavras pularam para fora. E a primeira coisa que eu disse para aquele homem foi, durante 70 anos, Deus, como um pai bondoso, como um pai amoroso, cuidou do Senhor todos os dias da sua vida. Como um pai que cuida do seu filho, Deus te protegeu, Deus te amparou e Deus te amou. E a única coisa que um pai, nós que somos pais sabemos isso, queremos é que os filhos, somos pais, queremos que os nossos filhos olhem para a gente e nos reconheçam como pais que os amam. Só isso, a gente não pede nada dos filhos, na verdade. Nós só queremos que eles olhem para a gente e saibam, meu pai e minha mãe me amam. Eles dão a sua vida por mim, por amor. E eu falei para aquele homem, a única coisa que Deus esperou durante 70 anos, que o Senhor olhasse para ele e o reconhecesse como pai. E de repente aquele homem começa a chorar. Chorar. E começa, Deus me perdoa. Lembra dele? Deus me perdoa. E não saia outra palavra, outra frase da sua boca, a não ser Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Não, perdão, ele não falava Deus, ele falava Pai me perdoa. Pai me perdoa, Pai me perdoa, Pai me perdoa, Pai me perdoa. E ele ficou repetindo, Pai, como se ele estivesse querendo compensar, declarando Pai me perdoa por todos os anos que ele disse, Deus não existe. Orei por ele depois e fomos embora. Uma semana depois ele estava no hospital,
Eu não me lembro qual hospital, era ali perto da Tijuca, um hospital que tem ali. E nós fomos visitá-lo no domingo à tarde, uma semana depois. Quando eu entramos, Denise e eu, no quarto que ele estava. Ele olhou para mim, abriu um sorriso. E a primeira frase que saiu da sua boca foi: agora você pode me chamar de irmão. Eu sou de Jesus. Poucos dias depois ele morreu e partiu para a glória. Veja como a nossa arrogância espiritual pode condenar pessoas ao inferno. Veja como a nossa falta de sensibilidade, falta de obediência a Deus podem condenar pessoas ao inferno, podem condenar o nosso casamento, pode condenar a nossa relação com os nossos filhos, podem condenar pessoas que estão necessitadas. E a gente fala: mas eu já falei tanto de Jesus para essa pessoa, eu já liguei tanto para ela, eu já busquei tanto. Busca mais uma vez. Busca mais uma vez. Busca mais uma vez. Mas pastor, já busquei tanto. Busca mais uma vez. Seja obediente ao Senhor. Sob essas condições, Deus se revela. Sob a condição da obediência. Deus não se revelará como, quando, da forma e na hora que nós queremos. Não é assim que funciona com Deus. Deus só vai se revelar quando Ele achar que é o momento de se revelar. Às vezes nós temos a impressão que Deus ouve todo mundo, menos nós. Mas Deus sabe o momento certo de se revelar para a gente. Ele sabe o momento certo de falar com a gente. O texto da palavra de Deus diz assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14: e como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eu sou do Senhor, você é do Senhor. Nós pertencemos àquele que nos formou. Vivemos debaixo da obediência da sua vontade. E a sua vontade é: não se amoldem ao mundo e às coisas que há nele. Não deixe que o molde do mundo deforma a tua vida. Você já foi moldado no sangue e no sacrifício do Cordeiro. Não deixe que o mundo te dê um molde que você não dá nele. A forma, o molde da tua vida é o molde do céu. É o molde celestial. É o molde que veio das estrelas, veio acima de tudo. Ele veio moldar a sua vida. Jesus Cristo veio moldar a sua vida. Nós temos a forma de Cristo. Não podemos e não permitamos que o mundo gere em nós uma outra forma, diferente da forma do Senhor. E amoldar também é acostumar-se, é adaptar-se. E muitas pessoas estão se acostumando com as coisas do mundo. O mundo diz é dessa maneira, ele diz não é, e o mundo diz é, e ele diz não é, e o mundo diz é, e ele diz não é, e daqui a pouco o mundo diz é, e ele quem sabe se não é mesmo. O mundo está falando tantas vezes que é, vai ver que é mesmo. Mas será que não é? E o mundo diz mais uma vez, mas é assim mesmo. Aí eu já estou começando a achar que é dessa maneira mesmo. E o mundo diz, não, acredita em mim, é dessa maneira. E você sabe que é assim mesmo que é? Já se amoldou o mundo. Você já pegou a forma do mundo. Você já se adaptou ao mundo. Você já se ajustou ao mundo. Você já se tornou parte desse mundo. E você já se conformou com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não aceitamos o pecado, mesmo que o pecado seja algo natural para o mundo. Nós não aceitamos o que o mundo impõe como correto. Não aceitamos, ainda que seja aos olhos do mundo algo muito bom. Se veio do mundo, a palavra de Deus diz que o mundo e Deus não têm comunhão. Então nós precisamos estar atentos
a isso. Não pare sua caminhada, meu amado, por absolutamente nada. Não pare a sua caminhada por motivo nenhum. Isso é um dos problemas que acontece, as pessoas, sabe, começam a se relacionar com Deus, começam a se aproximar de Deus, começam a andar, e Deus começa a se preparar para se revelar a essa pessoa, para trazê-la para a intimidade dele. E daqui a pouco essa pessoa, por uma situação A ou B, começa a se afastar do Senhor e abandona o Senhor. Então, se você quer, meu amado, uma fé transformadora na sua vida, não se afaste da sua caminhada com Deus por nada e nem por coisa alguma e nem para nada. Jeremias capítulo 18, versículo 3, parte A, diz assim: e eu desci a casa do oleiro. Deus mandou, desce a casa do oleiro. E o que Jeremias faz? Ele desce a casa do oleiro. Eu tenho certeza que Jeremias... E por que ele desce a casa do oleiro? Ele estava provavelmente no templo e as olarias ficavam na parte de baixo da cidade, onde tinha o barro mais macio. Eles não iam pegar peso no barro e trazer para cima. Tudo tinha que ser feito lá embaixo. Então ele desce. E provavelmente Jeremias, como um homem de Deus, encontrou pessoas. Talvez pessoas tenham falado com Jeremias. Imagino. E provavelmente Jeremias talvez dissesse: olha, eu não posso, eu tenho uma missão a cumprir agora. Eu tenho algo a fazer, eu tenho que obedecer uma direção de Deus e nada pode me deter nessa obediência ao Senhor, nessa direção que eu tenho. E a palavra de Deus diz que ele desce até a casa do oleiro. Veja aqui Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33 diz o seguinte: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho do Senhor, o seu Deus, o caminho que o Senhor ordenou a vocês. Entenda, meus amados, nós estamos em uma batalha de fé. E o maligno vai tentar de todas as formas nos tirar do caminho. Tirar a nossa atenção, fazer com que nós não foquemos naquilo que é necessário. A obediência é algo fundamental, mas não parar na caminhada da fé é tão fundamental também. Eu não posso permitir que nada desvie a minha atenção. Eu não posso permitir que nada me roube a atenção. Eu não posso permitir que nada me impeça de chegar ao objetivo final. E o objetivo final é aprender a ouvir a voz do meu Senhor para viver com Ele uma fé transformadora. Eu quero que a fé, que o milagre aconteça nas áreas da minha vida. Esses milagres acontecerão quando nós vivermos a fé como ela tem que ser vivida. Quando a fé não for apenas uma palavrinha de 2 letras, mas quando ela for a própria presença de Cristo poderosa operando na minha vida. Porque se você crer, você verá a minha glória. Então, meus amados, indo para o final, Isaías 30, capítulo 30, versículo 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Eu acho lindo esse texto. Olha o que diz. Uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam, ande nele. A voz que fica falando com João, perturbando João. O pastor falando comigo de novo. O pastor indo atrás de mim de novo. Entenda, João, o pastor só é um porta-voz de Deus que ama você muito mais do que o pastor ama. A irmã Denise ligando, falando com a Lisete, falando com as meninas. Não é porque nós queremos perturbar, é porque nós somos impulsionados por Deus a fazer isso, para dizer: andem nesse caminho, siga esse caminho, e vocês verão a glória de Deus. Vocês verão o poder de Deus. Sabe, meus amados, não parar revela todo
urgência em realizar a vontade de Deus. Quando você não para, quando nada te impede, é porque há no teu coração uma urgência em obedecer à vontade de Deus. Eu vou parar por aqui. Eu tenho mais coisas para compartilhar. Eu vou deixar para a próxima palavra. Mas eu quero que você entenda, meus amados, você entenda que Deus, ele realmente tem um propósito de gerar no teu coração uma fé que vai transformar você. Vai transformar tudo em você. Sabe o que eu acho maravilhoso na fé? É que a fé, ela me transforma no homem interior, transforma a minha mente, transforma o meu coração, transforma as minhas emoções, transforma os meus valores, transforma os meus sentimentos. Hoje eu estava muito agarrado com a minha esposa. Muito. Na verdade, eu estou todo dia eu perturbo ela muito. Mas hoje eu sei que eu excedi. Eu dizia, toda hora eu queria abraçar, toda hora eu queria beijar. Parece que eu estava me despedindo, mas não estava, graças a Deus. Mas toda hora, meu amor por ela fazia com que eu quisesse tocar nela, abraçá-la o tempo todo. Sabe, meus amados, quando nós amamos o Senhor, e permitimos que essa fé nos transforme, ela transforma o nosso sentimento. Se você ama, você passa a amar mais. Se você valoriza, você passa a valorizar mais. Se você tem desejos, você passa a ter mais desejos. Ah, mas está ficando velhinho? Ei, tá nada, rapaz. Estou me sentindo jovem ainda. Então as pessoas acham, não entendem que a fé, ela mexe com tudo em nós. A fé faz você olhar para as pessoas que estão indo para o inferno, estão longe de Deus, e você querer trazê-las. Ai, quem dera se eu pudesse trazer todos para o Senhor. A fé transformadora muda tudo dentro de você. Muda tudo na tua existência. E é essa fé que Deus está desafiando você a viver. É essa fé que Deus está falando para você. Eu quero que você viva esse tipo de fé, que transformará a sua vida completamente. Esse tipo de fé que gerará na sua mente, no seu coração, que gerará nas suas emoções algo tão maravilhoso, tão poderoso, que fará com que você desfrute da minha presença, como você nunca desfrutou. Nós vamos orar? Não, deixa. Nós vamos orar ao Senhor. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gostaria de viver esse tipo de fé? Essa fé, talvez você diga, olha, eu preciso ser tocado pela presença do Senhor, eu preciso realmente de uma fé que mude a mim. Eu sei que o Senhor falou nessa noite que Ele quer que, sabe, eu conheça Ele mais, que ao conhecê-lo mais, ao me envolver mais com Ele, tudo mais que eu fizer, tudo que eu fizer vai me aproximar dEle. Eu quero isso. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor, porque eu sei que essa fé, ela vai não só transformar a minha vida, ela vai transformar tudo que envolve a minha vida. Ela vai tocar em mim, ela vai tocar em todos aqueles que estão ao meu redor. Essa fé vai me conduzir a viver uma experiência, e experiências que eu nunca imaginei. A minha pergunta é, você deseja viver esse tipo de fé? Está no teu coração dizer, Senhor, eu quero mais. Eu sei que há uma fé, que essa fé ela pode me levar a viver tudo isso que a tua palavra diz. Se você deseja isso, gostaria que você fechasse os seus olhos. E onde quer que você esteja, você falasse com Deus agora. Fala com Deus, diz assim, Senhor, eu sei que eu tenho muitas limitações, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que eu tenho dificuldades. Eu sei que muitas vezes a correria da vida, ó Deus querido, tanta coisa que me acontece acaba roubando o tempo que eu preciso parar para ouvir e aprender a ouvir a tua voz. Mas eu estou aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, me ajuda
me ajuda, me capacita, põe no meu coração, fortalece esse desejo no meu coração, encha o meu coração dessa vontade de realmente viver e conhecer esse poder da fé que vai transformar a minha vida completamente. Esse é o desejo do teu coração. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você. Eu aprendi que nós temos sempre a possibilidade de nos colocar diante do Senhor e pedir socorro ao Senhor. Se você quer ser tocado, se você quer essa vida, quer essa experiência, se você determina no seu coração diante do Senhor, se esforçar para viver essa experiência com Deus, de conhecer o Senhor, para viver essa fé transformadora na sua vida. Eu quero te convidar para ficar em pé então. Se você está sentado, onde você estiver, eu já tenho dito para você, coloca a mão no teu coração. Eu digo e repito, não há nenhum poder inerente nisso. É apenas um gesto de fé, onde você está colocando a mão no teu coração e você está dizendo, Senhor, que não seja a minha mão tocar, mas seja a tua mão tocar em mim. E a tua mão ao tocar em mim, Senhor, essa mão, esse toque do Senhor, me transforme completamente. Querido Deus, na autoridade e no poder do nome do teu Filho Jesus. Autoridade essa, Senhor Deus, e poder que a tua palavra me concede como servo do Senhor e como ministro do teu Evangelho. Revestido, ó Pai querido, da autoridade, da fé, da certeza, Senhor Deus, que a tua palavra na minha boca é a verdade. Seguro, ó Pai querido, que não falo palavras de homens, mas falo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Seguro, Senhor Deus, que a mente e o coração estão ligados ao Senhor, para ser, Senhor Deus, tão somente um canal, um porta-voz, ó Deus querido, da tua vontade. Ó Deus, conscientes de que o teu poder opera na vida do teu servo. Eu quero, Senhor Deus, liberar uma palavra de fé, de confiança, uma palavra de esperança, uma palavra de ousadia. E no poder do nome de Jesus, todas as pessoas que com sinceridade de coração estão dizendo ao Senhor, Senhor, toca em mim. Eu preciso da tua ajuda para, Senhor Deus, crescer no conhecimento do Senhor e na tua presença. Enche, ó Deus querido, o seu coração, o coração desse que clama, que anseia pelo Senhor. Enche o seu coração da sua presença. Ó Deus querido, aquilo que é limitador, aquilo que é, Senhor Deus, um obstáculo, aquilo que se levanta, ó Pai das luzes, ó Pai amado, e que tem travado e impedido que os teus filhos cresçam naquela dimensão de relacionamento que nos transporta a uma vida de fé transformadora. Pai, eu quero te pedir no poder do nome de Jesus que tudo isso seja anulado e arrancado agora das suas vidas, para que os impedimentos que têm sido colocados sobre eles ao longo da sua vida, ao longo dos anos, Pai, sejam completamente destruídos no poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Todo poder te pertence, ó Deus. Todo poder é teu. E na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, nós declaramos, e assim é feito na vida de todo aquele que crê. Nós declaramos essa bênção no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.